Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Intuições do Oráculo, canal que conecta você com a sua espiritualidade. Sou Geina Rufino, gratidão pela sua presença aqui. Vamos então para mais uma leitura aqui do canal e hoje nós estamos trazendo 3 fatos sobre ele ou ela em relação a você. 3 fatos sobre o relacionamento de vocês, sobre a dinâmica da relação nesse momento. Tá bom? Vamos lá então? Para isso, nós trazemos 2 opções. Para o grupo 1, cristal azul escuro. E para o grupo 2, o cristal azul claro. Tá? Então, vamos ver quais são esses 3 fatos, né, que você precisa saber sobre essa dinâmica, né, da relação entre vocês. Tá bom? Vamos lá, então. Respirem profundamente. Se precisarem de mais tempo, pausem o vídeo. Aqui eu já vou começar a leitura. Certinho. Vamos começar com o cristal azul. Cristal azul escuro. No final, vamos tirar esse oráculo para vocês, tá? Então, vamos começar. Mentaliza a energia do seu ser de luz. Vocês sabem que as minhas leituras são profundas. São leituras para análise profunda da relação, para você saber, né, o que está acontecendo no oculto, o que está acontecendo no inconsciente, aquelas informações mais profundas, tá? Para autoconhecimento, para esclarecimento, compreensão e expansão da consciência. Vamos então ver qual a energia que essa pessoa está vibrando aqui em relação a você, consulente. Primeira energia, o eremita. Vamos ver qual a energia da relação. Sacerdotisa. Quanto silêncio aqui, né? Vocês estão sem se falar. Estão em silêncio total, né? E qual a energia que você está vibrando em relação a essa pessoa, tá, consulente? Ah, imperatriz. Ok. Interessante. Energia, a carta da força no fundo do deck. Olha, o que eu sinto aqui na energia é que foi uma relação que entrou em afastamento, vocês estão em silêncio, né? E aqui ambos estão, de alguma forma, reprimindo, né? Reprimindo a situação entre vocês. Que houve alguma introspecção. E essa introspecção aconteceu a partir de algum afastamento, de algum conflito que houve entre vocês. Então, vamos lá. Vamos canalizar a leitura também com os arcanos menores. 3 fatos que vocês precisam saber sobre essa pessoa em relação a vocês e sobre o relacionamento, a dinâmica do relacionamento. Revela para nós, tarô, 3 fatos aqui. Página de paus. 7 de paus. Cavaleiro de espadas. Energia do fundo do deck, 4 de copas. Então, há aqui uma certa força com 4 de copas no oculto, né? Eu vou considerar essa aqui na leitura, se a gente precisar buscar essas cartas. Mas o que eu sinto aqui, vocês estão... foi necessário aqui um posicionamento da parte de vocês, consulente. Foi necessário um posicionamento dentro dessa relação. Muito provável por conta de algum comportamento dessa pessoa, né? Essa pessoa teve algum comportamento imaturo aqui em relação a vocês. E a partir disso, vocês tiveram que se posicionar. E esse posicionamento, de certa forma, deixou essa pessoa um tanto aborrecido, tá? Ai, ai. Pessoas, seres humanos, né? Então, vamos lá. Vamos aprofundar no inconsciente. Vamos ver aqui 3 fatos. E aqui a gente vai estar canalizando a leitura e aprofundando, trazendo bastante coisa. Tá bom, meus amores? Então, vamos lá. Deixa eu respirar aqui profundamente, que agora a gente vai mergulhar nas energias inconscientes. Ok. Bom,
que nós temos aqui, meus amores? Nós temos essa pessoa na energia do eremita, né? E aqui a energia do eremita não está vindo como o eremita no lado luz, que é aquele que vai se isola para buscar conhecimento, sabedoria, né? Aqui ele está no lado sombra e o eremita fala de que o seu ser de luz está nessa energia, porque essa pessoa escolhe nesse momento estar isolado emocionalmente, tá? Então o eremita na sombra é o sábio, não é o sábio, é um isolamento emocional. Essa pessoa se isolou emocionalmente em relação a você, porque pode ter acontecido aqui algum fato que essa pessoa, algum comportamento ou atitude que você teve. Eu vejo aqui muito como um posicionamento, algum posicionamento que você teve nessa relação, tá, consulente? Você se posicionou em algum ponto e essa pessoa não gostou dessa posição, desse posicionamento. Tá? Então, essa pessoa está aqui evitando, né? Está evitando, nesse momento, estar em contato com vocês, porque está um tanto contrariado. Então, é como se a pessoa estivesse aqui precisando de espaço, né? Mas, assim, um espaço baseado nessa ideia de punição. Se fecha, né? Para evitar aqui se conectar, porque está contrariado. Tá bom? Isso também provém muito. Aqui tem dois tipos. Ou essa pessoa se isolou. Para aqui tem dois grupos, tá? Para vocês. Então, ou essa pessoa se isolou porque aconteceu algo que contrariou. Ou essa pessoa se fechou porque de repente se sentiu aqui envolvida emocionalmente. Essa pessoa evita. Ele é aquela pessoa que tem o apego evitativo. É aquela pessoa que, quando percebe que a relação está se aprofundando, a pessoa se afasta. Tá? Então, o apego evitativo que essa pessoa tem. Então, se ela perceber que, de repente, ela está se conectando muito emocionalmente com você e as emoções estão muito ali intensas, é uma pessoa que tende a se afastar. Gena, que loucura, isso é exatamente. Porque nós temos, eu sempre explico para vocês, né? A forma que nós aprendemos a nos relacionarmos na infância é aquela base que sustenta para a vida toda. Então, por exemplo, quando eu tenho uma infância onde eu tive pais, é muito provável que aqui essa pessoa tenha tido cuidadores que eram ausentes, cuidadores que, de certa forma, ou não tinha muito tempo de estar, né, ali cuidando dessa pessoa, ou literalmente houve aqui alguma negligência no cuidado, nos cuidados base, a pessoa meio que cresceu ali tendo que se virar na vida desde cedo. Então, são pessoas que entenderam que criar vínculo emocional com pessoas é perigoso. Então, o sistema nervoso dela é aquele sistema nervoso que entra em fuga quando essa pessoa está conectada emocionalmente com alguém, tá? Isso não tem nada a ver com a pessoa é louca, não é questão de loucura, é questão de resposta, estímulo-resposta. O sistema nervoso dessa pessoa quando ele recebe um estímulo relacionado às emoções, o sistema nervoso entende que não é seguro e aí ele entra no modo fuga, no modo proteção e se afasta. Tá bom? Então, aqui nós já temos essa primeira informação aqui. Então, essa pessoa, nesse momento, está nesse modo, digamos assim, de apego evitativo. Ele está evitando, está em fuga, porque não quer se conectar com as emoções. E, para alguns aqui, está contrariado, porque vocês se posicionaram em algum aspecto. Né? Pode ser também, tá bom? Essa pessoa, ela confunde muito. Ela acha que se afastando para dar um tempo, para pensar. Mas aqui, na verdade, é um mecanismo de autossabotagem. Essa pessoa confunde essa introspecção com distanciamento afetivo. Então, a pessoa se torna fria emocionalmente e você sente isso. Você sente que a pessoa se afasta, se isola e fica fria emocionalmente. Porque é esse mecanismo de defesa que essa pessoa tem. Tá? Eu sei que é muito profundo isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Eu sei que para a maioria vocês podem não compreender profundamente, mas vocês precisam entender que a forma que nós sentimos as emoções, a forma que nós nos apaixonamos, a forma que nós estamos vivendo os relacionamentos, ele está ligado a essa base que nós já temos como padrão, que eu chamo de padrões, né, que está relacionado ao nosso sistema nervoso. Então, por isso que eu sempre falo para vocês aqui da ideia do perigo, né? Nós estamos lá na selva, aparece um leão, o seu sistema nervoso, tem pessoas que vai sair correndo.
É um estímulo. Eu recebi um estímulo de perigo e eu saio correndo. Tem pessoas que vão ficar paralisadas, inertes, né? Então, essa pessoa, quando ela recebe um estímulo relacionado ao sistema nervoso dela, a questão emocional dela, ela paralisa. É uma pessoa que paralisa, que ela, de certa forma, desliga, né? E fica lá em stand-by. Ou seja, eu não quero lidar com isso, eu acho que isso é perigoso, né? Essa questão das emoções, então ela entende como uma zona perigosa, e aí desliga, e o desligar aqui dessa pessoa é esse isolamento, tá bom? É óbvio que essa pessoa quer viver uma paixão, essa pessoa quer viver um sentimento, quer viver uma relação intensamente, mas ela não consegue, tá? O sistema nervoso dela foi, de certa forma, aí condicionado a essa fuga dentro das relações, principalmente se houver conflito, né? Se houver algum conflito, ou se de repente vocês tiveram um encontro muito intenso, onde as coisas foram muito intensas, então todas essas polaridades faz com que essa pessoa ache que isso é perigoso e a pessoa desliga aqui, tá? Agora, paralelo a isso, nós temos várias vertentes, né? Porque também as pessoas são bem complexas. Então, paralelo a isso, nós temos também aqui a questão do pajem. O pajem fala de uma energia jovem, ou seja, de uma imaturidade, né? De uma pessoa que age por impulso, às vezes, é uma pessoa curiosa, é uma pessoa às vezes até uma pessoa curiosa, entusiasmada, né? Uma pessoa empolgada, tá? Mas de certa forma a pessoa não sustenta isso por muito tempo. Então essa pessoa eu sinto que ela tem uns impulsos, né? Vive a situação, mas depois se isola por medo, algum tipo de imaturidade emocional, né? Que a pessoa carrega, principalmente por conta dessa base da infância, tá? Só para a gente entender aqui um pouquinho. Então, quando a criança tem o apego evitativo, ela não se sente segura vivendo os sentimentos, a paixão, porque apesar de querer muito, né? Então, na infância, que a pessoa teve algum cuidador, porque a criança, o regulamento do sistema nervoso da criança está ali ligado à pessoa que está cuidando dela, porque a criança é dependente emocionalmente. Então, por exemplo, a criança está lá numa dinâmica com o cuidador. Aí o cuidador a pessoa que cuida dela, que ela é totalmente dependente dela. Uma hora está presente, uma hora se ausenta. Uma hora está, uma hora não está. Ou trata com frieza, rejeita, com distanciamento. Então, a criança, ela aprende a ser uma pessoa, a se desenvolver, a crescer, a amadurecer, ser independente, ser autossuficiente, porque sabe que não pode contar com ninguém. Mas, ao mesmo tempo, vai ser uma pessoa que vai evitar a intimidade emocional. A pessoa vai prezar muito pela independência e vai fugir, uma independência, né, e vai fugir das emoções, e vai reprimir emoções, vai reprimir a nível de não quero desligar, literalmente, não quero lidar com isso, tá bom? Então, aqui é uma das informações que vocês precisam saber a respeito aqui dessa pessoa, tá? Muito provável que essa pessoa aqui tenha a ferida da rejeição ativada, ou a ferida da rejeição é a máscara do fugitivo, né? E mais a máscara também da injustiça, que é aquela pessoa rígida. Então, além dessa pessoa entrar em fuga, ela também tem uma rigidez muito grande nesse posicionamento e acaba se fechando, gerando resistência na relação. Talvez essa pessoa pareça, né, um pouco evitativo, desdenhoso, ou seja, a pessoa faz de conta que não está sentindo nada, que não está nem aí, né? Mas é uma pessoa que aprendeu esse mecanismo como defesa dentro das relações, tá bom? Aqui não tem nenhum traço, né? Nenhum tipo de narcisismo estrutural, não. Eu vejo aqui imaturidade emocional. E assim você pode ver, não, essa pessoa é muito madura em relação à vida dela, como ela conduz a vida. Pode ser muito madura, a idade que for, mas emocionalmente, com a forma que a pessoa sente as emoções, é de forma imatura, tá? Vamos lembrar que nós vivemos numa humanidade onde a nossa idade média emocional, como humanidade em geral, nós estamos ali na faixa etária dos 14 anos. Então, isso aqui não é exclusivo dessa pessoa. Obviamente, tem uns mais, outros menos, mas todos nós estamos imaturos emocionalmente
né? Se a gente for levar para esse lado da maturidade emocional, a humanidade está bem atrasada, tá? Não aprendemos, não fomos ensinados a como lidar com as emoções, né? Então, a entender, a primeira coisa, a questão do autoconhecimento, de se entender emocionalmente. Então, vocês sabem muito bem que ninguém ensinou isso para nós, né? A gente meio que foi jogado na vida aí, falei assim, aí, tipo, um vai falando pro outro, né, como das suas experiências, e aí a gente vai aprendendo, mas muita coisa a gente traz desse inconsciente, né? Do inconsciente da infância, do que nós aprendemos. Então, é isso que está muito desregulado. E a espiritualidade fala muito da necessidade de a gente se autorregular, né? Então, se você busca aí viver um relacionamento bom, saudável, você vai ter que aprender, primeiramente, saber se autoconhecer, saber como que você lida com as suas próprias emoções, como você reage a essas emoções, como você é nas relações, como você sente as emoções, né? Para que você possa se regular e, a partir dessa sua regulação interna, você também consiga atrair uma pessoa, né, que esteja nessa mesma vibração, nessa mesma frequência. Porque, do contrário, a gente sempre vai estar atraindo opostos, né? Então, por exemplo, se eu estou aqui com uma pessoa que é um apego evitativo, automaticamente vocês têm um apego ansioso. Cavaleiro de espadas com imperatriz. Entendeu? Que é o oposto. É o oposto, são opostos, né? Então, essa relação, vocês se atraíram, vocês estão nessa dinâmica, que é uma dinâmica onde vocês estão no espelhamento das feridas emocionais para curar, tá? E aqui, principalmente, essa pessoa curando a ferida da rejeição e da injustiça, tá? Ok? Nós temos uma resistência nesse momento, porque, olha só, a energia da relação é a sacerdotisa, mais 7 de paus. 7 de paus fala de resistência, muita resistência. Por que essa resistência nessa dinâmica dessa relação? Justamente pelos gatilhos, porque é uma relação que veio para a sua vida. Vocês aqui provavelmente são conexões de almas que se encontram para esse espelhamento das feridas emocionais. Por que isso está acontecendo nesse momento presente? Porque nós estamos sendo chamados pela espiritualidade para a gente sair dos ciclos viciosos, para a gente sair dos ciclos kármicos, daquilo que nós já estamos vivendo vidas e vidas e vidas dentro dos mesmos mecanismos, da mesma forma. E aqui nós encontramos uma parceria de alma, onde tem uma frequência, onde tem uma vibração parecida, onde tem traumas muito parecidos, ou muito parecidos, ou o oposto, que é para justamente causar esse espelhamento, para que você possa perceber onde que você tem que se autorregular. Tá bom? A sacerdotisa fala do vínculo inconsciente que existe entre vocês. Então, há um vínculo inconsciente. Vocês estão afastados? Estão frios um com o outro, mas vocês estão conectados pela mente. E aqui, tanto pela mente consciente, quanto pela mente inconsciente. Existe aqui uma conexão psíquica entre vocês. E a partir dessa conexão psíquica, isso gera magnetismo, obviamente. Por quê? Porque você está ligado a essa pessoa está ligada a você. Então, há uma conexão, porém, por mais que há um afastamento físico, mas não há o desligamento dessa energia. A energia continua ativa, porque essa energia ela foi ativada quando vocês se encontraram, né? E ela está promovendo essa mudança e essa transformação interna entre vocês. Então, para aqueles que estão questionando, perguntando por que eu não consigo tirar essa pessoa da minha cabeça, por quê? Porque as conexões de alma elas se encontram e elas são responsáveis pela ativação. Então, quando você encontra alguém que é uma conexão de alma, você ativa os chakras, principalmente os chakras que são relacionados à matéria, o chakra base, o chakra sexual e o plexo solar são ativados, porque a partir dessa energia é que vai começar essa, digamos assim, essa transmutação energética interna em nós, onde é ativadas feridas emocionais, né? Aquelas feridas mais profundas que nós carregamos. Então, essas feridas são ativadas para que elas possam ser curadas. Por isso que eu recomendo para vocês sempre aqui, o foco é na sua cura emocional. Quando nós falamos de cura emocional, é justamente nessa autorregulação.
E se você quiser saber por onde eu começo essa cura, Gina, começa pelo seu sistema nervoso. Se você é uma pessoa muito ansiosa, se você é uma pessoa que tem um estado mental muito acelerado, se você tem um sistema nervoso muito desregulado, é por esses 2 pontos que você tem que começar. É por esse princípio aqui, se eu tivesse que dizer para vocês qual é a base do despertar espiritual. A base, o princípio, os fundamentos de um despertar espiritual começa na cura das feridas emocionais. E essa cura das feridas emocionais, ela acontece a partir da nossa regulação emocional. E essa regulação emocional, ela vai mudar a química, mudando a química porque eu tenho uma emoção. Eu tenho um apego evitativo com um apego ansioso, que estão uma dinâmica na relação. Opostos que estão numa dinâmica que não consegue se entender. Então, eu preciso mudar a minha química interna. Eu preciso me autorregular para que eu não atraia mais uma relação dessa forma, né? Ou até mesmo a partir dessa alteração da sua química interna, você também consiga, de repente, no futuro, ter uma relação com essa pessoa. Mas é a partir dessa transformação interna. Se você quer uma relação com essa pessoa ou com qualquer outra pessoa, você só vai conseguir ter essa relação conforme você deseja, conforme você sonha, depois que você fizer essa regulação interna. Porque é a sua química que atrai esse tipo de pessoa. É a química que é aquele padrão que você tem, né? Químico significa o quê? É a ativação dos hormônios, né? Que faz com que os neurotransmissores do cérebro conecte a certas emoções, a certos sentimentos. Então, eu tenho uma base como referência lá da minha infância que é desregulada. A maioria de nós tem uma base desregulada, né? Qual foi de nós aqui que tivemos uma infância tudo perfeita, tudo incrível? Acredito que poucas pessoas, né? Poucas pessoas aqui tiveram essa base perfeita. A maioria de nós tivemos essa base muito desestruturada da infância. Então, assim, nós levamos o padrão para a vida. Isso transformou a química. E, geralmente, essa química é esses picos, né? Aqui é uma relação montanha-russa. Então, o pico de montanha-russa, o que é? É cortisol e dopamina. Cortisol ativado, né? Então, eu tenho um hormônio de estresse muito ativado, porque a pessoa ansiosa tem um estresse muito ativado. Então, ela já tem o cortisol ali a todo vapor. As pessoas ansiosas, aceleradas, pessoas que vivem em estado de alerta o tempo todo, é um cortisol que está sempre ativado. E aí, encontra uma pessoa que te gera uma dopamina ali naquele momento, né? Mas depois ela se afasta. Então, quando ela se afasta, você entra no cortisol. Aí a dinâmica química do cortisol faz com que vocês fiquem o tempo todo nessa sensação de montanha-russa, tá? Porque vocês estão com a pessoa, vocês sentem prazer. Mas quando a pessoa se afasta, vocês entram no estresse, na ansiedade, tá? Vocês entram em estresse e ansiedade, ficam naquela angústia, naquela insegurança, da incerteza de não saber o que está acontecendo. E essa pessoa, ela acaba por ser a pessoa que desliga. Então, ela percebe que foi ativado ali o hormônio, o cortisol, tudo, mas ela percebe. Aí, o que acontece? Ela não consegue lidar com isso, então ela desliga. Como ela desliga, se afasta, fica em silêncio. Vocês entram nesse estado de ansiedade. Tá vendo como a química que cada um libera, né, faz com que vocês com que vocês se ativem justamente na ferida, naquilo que precisa ser curado. Porque o evitativo para vocês parece ser a solução para a sua ansiedade, quando ele está presente, quando ele está com você. O ansioso, né, ele parece alguém que adora o evitativo, porque essa química dá liga, né? Porque justamente alimenta o seu padrão ansioso. O padrão evitativo alimenta o padrão ansioso. O padrão ansioso alimenta o evitativo. Como que isso acontece? O ansioso, como ele é ansioso, então ele sufoca, ele quer muita presença, ele quer muita atenção, ele quer validação toda hora, ele quer mandar mensagem, ele quer resposta. O ansioso não é assim? O ansioso, ele quer estar todo o tempo, né, ali conectado à pessoa. E o evitativo, ele se sente sufocado com isso. Então, quanto mais ele se isola, mais ele alimenta o seu padrão ansioso. Quanto mais você é ansiosa, mais o outro é evitativo. E assim fica a dinâmica de vocês. E aí, Geina, quando é que a gente se entende?
Só quando vocês fizerem a regulação do sistema nervoso de vocês, da forma que vocês sentem as emoções. Por isso que eu insisto tanto nesse ponto. Cura, né? Autorregulação, através de muita meditação, né? De você aprender a lidar com seus próprios sentimentos, né? Deixar de achar que é o outro que vai trazer esse equilíbrio para vocês, porque a maioria de vocês acha que quando o outro vier para a vida de vocês, vocês vão ficar equilibrados. Só que não. Mesmo que a pessoa venha e esteja na sua vida, mas vocês vão encontrar outros mecanismos para continuar nesse estado de ansiedade. E aí vai ter atitudes e ações que vão sabotar a relação. É assim que acontece. Por isso que ninguém se entende e não consegue ficar juntos. Porque os processos de autossabotagem vai acontecendo um atrás do outro. Tá? Então, essa relação é realmente aqui tem uma conexão intuitiva muito forte entre vocês, essa conexão psíquica, né? Através dessa magnetismo, dessa atração que existe entre vocês, você não consegue se esquecer. Então, essa relação é altamente projetiva, ou seja, vocês projetam um no outro, literalmente, esses padrões que vocês trazem inconscientes, a forma que vocês vivem as relações. Aí você está projetando nessa pessoa, a pessoa projetando, e você está mostrando para vocês, olha só, tá vendo como você é? Tá vendo? Então, nós somos o oposto. Então, como que nós vamos se entender dentro dessa energia, dessa dinâmica? Não tem entendimento. Mas existe a química que atrai. Então, isso nós chamamos de relacionamento espiritual kármico, né? Conexões de almas kármicas, que tem o propósito de espelhar uma para a outra. Então, é uma relação desafiadora, porque ativa muitos gatilhos inconscientes que nem você, nem essa pessoa querem lidar com isso. Está escondido, gente. São coisas minhas que estão lá no meio inconsciente, estão escondidas. Eu não quero olhar para isso. Por que a gente joga no inconsciente? Porque a gente não quer saber, a gente não quer lembrar. E aí vocês ficam nessa dança, né? Que o pessoal chama, né, de luta e fuga, né? Então, tipo assim, na verdade, os americanos chamam isso de, né, que é o caçador e o outro que é o perseguidor, né? Nas relações. É péssimo falar isso, mas é mais ou menos isso. É um que foge e o outro que fica tentando, né, perseguir. É essa dinâmica do ansioso e do evitativo, né? Bom, aqui vocês têm na relação aqui de vocês a energia da imperatriz. Vocês são aquela pessoa que tem o apego ansioso voltado para essa ideia de sacrifício. Vocês acham, então, que se vocês se esforçarem muito, se vocês fizerem muito, se vocês derem amor, carinho, atenção, se você suprir todas as necessidades dessa relação e dessa pessoa, vocês vão conseguir conquistar essa pessoa. Isso é apego ansioso. Eu diria para alguns que é até desesperador, né? Essa pessoa entra na relação e ela quer fazer tanto pelo outro, ela quer consertar tudo, ela quer fazer tudo, por quê? Para não correr o risco, né, de o outro, não, essa pessoa ela vai me amar. Aí vocês querem receber amor através da utilidade, só que quanto mais vocês se tornam útil na relação, quanto mais vocês buscam ajudar essa pessoa, ou até mesmo tentar consertar as coisas entre vocês para que vocês fiquem bem, mais o outro se sente sufocado e se afasta. Tá? Então, a imperatriz nas sombras é aquela que se sacrifica, que quer fazer tudo sozinha. Ninguém consegue manter uma relação sozinha. É preciso haver uma troca. Se não houver uma troca, se não houver um empenho, né, de ambos, você entra numa energia de estafa, de exaustão, de cansaço, de insatisfação, de frustração. E isso não leva ninguém a realização nenhuma. Vocês podem ser a pessoa que sente muito, né, que é aquelas pessoas que têm as emoções muito profundas, sentem muito, buscam clareza, buscam verdade, né? Mas, na verdade, o que vocês recebem em troca é silêncio, e indefinição, e inconstância, e instabilidade. O que está nas sombras, né? O impulsivo, o imaturo, que vai se aproximar impulsivamente e depois vai se isolar. Mas vocês aqui querendo clareza, querendo compromisso, querendo estabilidade, querendo segurança. Algo que essa pessoa não tem para entregar para vocês, né? Aí que nessa tentativa louca, vocês entendem que a pessoa é imatura, então vocês ficam aqui, não, deixa eu ajudar essa pessoa.
Deixa eu ajudar essa pessoa, eu vou ficar aqui esperando essa pessoa amadurecer, essa pessoa mudar, essa pessoa se transformar, vou ficar aqui esperando essa pessoa resolver os seus próprios problemas. E então, isso é um posicionamento de sacrifício, porque vocês estão sacrificando para, quem sabe, um dia finalmente existir um final feliz aqui entre vocês. Mas enquanto você está pensando em se sacrificar em prol do outro, você está esquecendo de fazer a sua cura interior, de você se autorregular, de você trabalhar seu amor próprio, sua autoconfiança, seu merecimento, né? Porque aí, a partir desse trabalho interno de autoconhecimento, é que você vai se regular quimicamente. E aí você não vai mais estar na relação, né, de forma de sacrifício, e você não vai mais viver essas relações que você tem vivido, esses relacionamentos com padrões repetitivos, onde só traz frustração, dor e sofrimento para a sua vida. E aquela realização que tanto busca não encontra. Então, o que vocês precisam parar aqui? Vocês precisam parar de associar o seu bem-estar, a sua satisfação a essa pessoa. É a primeira coisa. A segunda coisa é você ter clareza do que você quer, sabendo que essa pessoa não tem para oferecer para vocês isso, né? Tá certo? O excesso de entrega também, vocês vão ter que eliminar esse vício de estar se entregando demais dentro de uma relação. Tá bom? Então, vocês vão ter que cortar isso. Querer resolver as coisas agora, é imediatismo, o ansioso é imediatista, eu quero resolver agora. Não, às vezes vocês vão ter que controlar esse lado de vocês imediatista, ansioso, né? E respirar profundamente para poder vocês entenderem primeiro como as coisas funcionam e sem a necessidade de ficar fazendo. Vocês querem agir muito porque vocês querem resolver logo. Então, você já busca logo uma definição, você já quer logo uma resolução imediata, você já quer uma resposta imediata, e tudo isso remete ao apego ansioso. E com isso, com essa química aqui, se você não se autorregular, até a tendência é você ficar dentro de uma relação onde você vai ser codependente emocional, porque você vai estar presa à química, ao vício, como se fosse um dependente químico. E não vivendo uma relação onde há troca, onde há um compartilhar, né, verdadeiro. Tá bom? A maioria de vocês tem a ferida do abandono com a máscara e da traição, que é a máscara do dependente emocionalmente na relação e do controlador. Que ainda tem isso, né? O controlador, ele quer fazer tudo pela relação. Por que vocês querem ser a pessoa que nutre, a pessoa da relação que faz tudo? É porque vocês querem controlar de alguma forma aqui para não... tudo isso, gente, é para evitar sentir esse abandono, para evitar sentir a perda, né? Tá? Então, aqui nós temos uma relação de espelhamento profunda, onde você e essa pessoa estão nesse espelhamento, onde um se isola para se proteger e o outro quer avançar para garantir a relação. E aí fica nessa coisa de gato e rato, né? Era assim na infância que nós falávamos, né? Briga de gato e rato. Como que é, né? O rato fugindo e o gato correndo atrás. Tá? Então, quanto mais a pessoa recua, mais ativa o seu sistema nervoso, ansioso, mais você quer perseguir a pessoa. E mais a pessoa quer entrar em fuga. Tá vendo como é profundo aqui? Então, aqui o processo é de vocês entenderem a forma que vocês estão na relação. E é essa forma que você está na relação que tem que ser eliminada, digamos assim, reprogramada. Na verdade, é uma reprogramação. Tá bom? Então, só para nós resumirmos aqui os 3 fatos, para ficar claro para vocês, né? Então, com base em tudo que foi dito. Primeiro fato aqui, essa relação ativa, essa relação que é mais para ativar as feridas emocionais, principalmente feridas relacionadas a medo, a insegurança, tá? Do que propriamente trazer segurança para vocês. Então, se você busca segurança, conexão segura aqui nessa conexão com essa pessoa, isso aqui não existe. Tá? Então, a primeira coisa que você precisa saber, que é uma relação que vem, essa relação ativa as feridas. E não traz segurança para vocês. Mostra que existe sim uma conexão profunda, mas uma conexão profunda que está muito mais conectada às crenças, ou seja, ao trauma que cada um traz da sua infância, né?
Não é uma relação onde o sistema nervoso relaxa. Vocês nunca conseguem estar relaxados nessa relação. Que estejam juntos, estejam separados, vocês estão sempre tensos nessa relação. Há atração, há magnetismo, mas há também essa intuição muito presente na relação de vocês, onde vocês sentem pela intuição que você que a outra pessoa não te oferece segurança. Então, por isso que é o afastamento, porque há essa tensão, a própria conexão intuitiva faz vocês se afastarem, tá? O segundo fato é, essa pessoa não é fria. Vocês podem considerar, nossa, essa pessoa ele ou ela, né? É muito frio, essa pessoa é muito fria. Não, essa pessoa é emocionalmente reservado e imaturo no quesito sustentar a conexão, principalmente na parte emocional. Porque essa pessoa tem sérios problemas em lidar com suas próprias emoções, como já foi dito aqui. Então, a pessoa sente, mas ela prefere desligar isso, ficar parada, inerte, não se movimentar, não se mover, não falar nada, ficar em silêncio, isolado, para não ter que lidar com esse lado emocional, que ela carrega internamente, sim, tá? Mas a pessoa tem essa tendência mesmo a se fechar. E se fecha como forma de proteção. A pessoa tem o interesse, demonstra o interesse, pode ser que o interesse imaturo, pajem, mas a pessoa não sustenta. Né? Não consegue sustentar a estrutura emocional. Então, as coisas vão acontecendo entre vocês, os conflitos, os desafios, e o emocional vai sendo ali remexido, e até que a pessoa desliga, se isola, porque não consegue lidar com isso. Então, às vezes, a pessoa pode se mostrar entusiasmada, né, curiosa, né, a pessoa está querendo ali avançar, porque o pajem é aquele que quer comunicar às vezes, que é curioso e quer, né, talvez até viver um momento intenso, mas não consegue manter isso por muito tempo. Tá. O terceiro fato, se essa pessoa continuar, se você continuar tentando resolver essa dinâmica sozinha, foi o que eu falei, vai ficar desgastada. Vai ficar exausta, e cada vez mais vai se sentir mais abandonada, cada vez vai se sentir mais sozinha na relação, e cada vez você vai ter a sensação que só você está presente e o outro não. Tá? Evita também aqui, porque assim, Cavaleiro de Espadas ele é muito impulsivo, né? Então, a pessoa que pensa e age e tem essa intensidade, né? Então, evita essas conversas intensas demais, evita falar coisas de forma impulsiva demais. Porque, assim, o que quer dizer isso, Geina? Quer dizer que muitas vezes vocês querem estar lá com a pessoa, vocês querem explicar, vocês querem justificar, vocês querem, digamos assim, a prova dos 9 de todas as coisas, querem entender tudo. E sendo que muita coisa vocês não vão conseguir fazer essa pessoa entender da forma, a partir da sua visão, a partir da sua percepção. Não é assim que funciona. Porque cada um tem que fazer o seu processo de entendimento individualmente. Tá bom? Então, aqui é um relacionamento para ativação das sombras, daquilo que nós precisamos, daquilo que nós não queremos lidar na vida, mas mais cedo ou mais tarde, a gente tem que lidar. Então, é por isso que você tem essa dinâmica montanha-russa com essa pessoa. Vocês até se gostam muito, querem muito estar juntos, até porque existe uma química, uma atração muito forte entre vocês. Mas aqui é tudo muito intenso demais, né? Então, é tudo muito explosivo, né? Pajem de paus, 7 de paus e cavaleiro de espadas. O cavaleiro de espadas é aquele que avança no outro. O 7 de paus é aquele que se defende, né? E o pajem de paus é aquele que às vezes quer, mas às vezes não quer. Às vezes se afasta, né? Certinho, Geinas, é loucura se relacionar, né? Mas deu para entender a dinâmica de vocês aí, né? Ok? Então é isso, meus amores. Se vocês desejam aí uma análise mais profunda da sua situação e da situação do ser de luz para entender melhor como acontece essa dinâmica entre vocês, né? Para que você possa, de repente, ter mais informações e embasamento, para que você possa se autorregular. A minha agenda está aberta, tá? Para consultas, atendimentos. Vamos lá, então,
aqui uma mensagem final para vocês. Quando eu vou assim muito profundo, né? Chega a dar um cansaço, assim. Um cansaço. Tá? Então, durante a consulta, nós podemos ver os padrões que estão sendo manifestados na dinâmica da relação. Os padrões, e ali eu já vou dando dicas, orientações, aconselhamentos e direcionamentos para você se autorregular, como você deve se comportar, para que você consiga mudar os cenários, tá? Tô trazendo essas leituras justamente para a gente sair do padrão. Qual é o padrão? O padrão é você fazer leituras de tarô, só trazendo as energias do básico, do superficial, e deixando vocês cada vez mais ansiosas, porque é isso que acontece com a maioria das leituras, né? Tem uma promessa ali de uma, digamos assim, de um entendimento, uma reconciliação na relação, mas a gente sabe que isso só vai acontecer se nós fizermos a nossa parte. Não existe algo aqui que cai do céu, né? Se eu não me autorregular, se eu não fizer meu processo, minha jornada de autoconhecimento, amor próprio, eu não vou conseguir estar numa relação com essa pessoa, numa dinâmica com essa pessoa, e até mesmo até é difícil com outras pessoas, tá? Por conta da química, que a química promove esse tipo de autossabotagem. Olha só. O arquétipo aqui para vocês é o arquétipo do... Gente, isso é o tigre, né? É um tigre, é. Olha só, o arquétipo para você, nesse momento, o arquétipo do tigre. Né? Para você ir longe, você tem que voar. Olha só, o tigre voando. Vamos ver aqui, então. Deixa eu ler a cartinha para vocês aqui, rapidamente, dessa mensagem. Então, a mensagem dessa carta traz para vocês assim uma ideia de vocês terem uma visão a longo alcance. Então, percorra a distância que vocês tiverem que percorrer, mas percorram essa distância indo de encontro a quem vocês são mesmo, em essência. Essa é a nossa jornada da alma aqui na Terra. A nossa jornada, o nosso propósito maior, a nossa missão e propósito maior na Terra é essa jornada de se autoconhecer, de conhecimento, né? Autoconhecimento leva você a descobrir os seus potenciais, as suas capacidades, né? A saber aquilo que você veio realizar aqui nesse mundo. E essa carta aqui fala, percorra a distância, né? Seja resistente, tenha força, coragem. A jornada é longa. Para dar vida ao seu sonho, você deve pensar a longo prazo e não prestar atenção às flutuações na corrente de sua experiência do momento. Alegria e decepção se misturam com oportunidades. Então, não há necessidade de temer o que está por vir. Porque não devemos estar com medo. A pessoa que tem padrão ansioso, muitas vezes ela tem medo do futuro. Mas aqui está dizendo, tenha coragem. Isso é símbolo de coragem, de força, de determinação. O tigre é um símbolo, é um arquétipo de força, de determinação e de coragem. Sabendo que isso que você está vivendo, esse desafio que você está vivendo no momento é um desafio passageiro e você vai superar isso e faz parte da sua construção, né? Aqui nessa sua jornada. Faz parte de experiências que você vai viver para se fortalecer, para que a sua alma possa, né, evoluir. Tá certo, meus amores? Então é isso que eu tenho aqui para o grupo 1. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário, se inscreva no canal, ativa o sininho para novas notificações, para que você fique por dentro de todos os vídeos que nós postamos aqui no canal. O meu WhatsApp está na descrição do vídeo para aqueles que desejam obter informações sobre consultas. Gratidão a todos e agora nós vamos para o grupo 2. Olá, grupo 2, Cristal Azul, gratidão pela presença de vocês aqui no canal, sejam bem-vindos. Se você é novo por aqui, já aproveita para se inscrever e ativar o sininho para novas notificações, para que você não possa perder nenhum vídeo aqui do nosso canal, tá bom? Como sempre, devo falar para vocês que é uma leitura profunda, uma análise profunda dos padrões inconscientes, né? Padrões inconscientes e crenças que cada um carregam aqui nessa relação e que, de certa forma, estão interferindo na relação no momento, tá bom? Que impedem, né? Crenças, padrões que impedem de vocês estarem juntos. Essa leitura é uma leitura para que você possa ter um entendimento, uma compreensão mais profunda do relacionamento, do que você está vivendo, e não só aquele conhecimento superficial, tá? Então, existe muita coisa e às vezes
a gente precisa se aprofundar mais para poder entender. Principalmente se você se sente confuso, se você já está vivendo uma dinâmica há muito tempo, se você já vem de, digamos assim, de muito tempo com essa dúvida, com essa angústia, com essa insegurança em relação a essa pessoa. Então, essa leitura é para você. Vamos lá, então? Vamos ver, então, qual é a dinâmica. Vamos ver qual é a energia que essa pessoa está vibrando em relação a você, consulente. Qual é a energia? Qual é a energia que o ser de luz do consulente do cristal azul está vibrando em relação à consulente? Primeira carta, virou o sol. Vamos ver qual é a energia da relação. A morte. E qual a energia que você está vibrando em relação a essa pessoa? A carta do mundo. Finalizações de ciclos aqui entre vocês, tá? Energia oculta, olha aqui, a torre, né? A torre. Então, aqui realmente houve uma ruptura aqui entre vocês, né? Aqui houve algo muito forte, né? Uma ruptura, alguma coisa aqui. Justamente essa torre, ela aconteceu para que houvesse essa finalização de ciclo, tá? Imagina por quê? Porque precisava. Tinha muita coisa aqui entre vocês que estavam sendo construídas em bases que não eram muito sólidas. Provavelmente vocês estavam aqui construindo uma relação assim, meio a muitas projeções ilusórias um em relação ao outro. Sabe quando a gente cria ilusões a respeito do outro, a gente vê as pessoas, a gente ali conhece a pessoa superficialmente, mas não consegue e não conhece profundamente, mas mesmo assim você idealiza, você idealizou coisas, situações entre você e essa pessoa. Essa pessoa pode ter idealizado muitas coisas em relação a vocês, mas que vocês não tinham a menor condição de oferecer um para o outro. Porque isso é essa questão, né? Quando nós criamos expectativas ilusórias a respeito do outro, então isso tem que ruir. Então imagina que você viveu aqui uma relação com essa pessoa onde vocês tiveram aqui bons momentos, viveram, né, uma conexão aqui muito intensa a princípio, bons momentos. Então, mas era isso, né, que vocês precisavam viver. E aí você ficou idealizando que você provavelmente ia ter um compromisso, uma estabilidade com essa pessoa, até mesmo um casamento, enfim, qualquer coisa que você idealizou, qualquer coisa que você tenha criado expectativa em relação a essa pessoa, ou seja, estão dizendo aqui, olha, precisava ruir, precisava haver aqui uma morte para que vocês tivessem, percebessem que talvez não fosse possível. Não, talvez. Ah, então não é possível estar com essa pessoa? Talvez é possível você estar com essa pessoa, mas não da forma que você idealizou. Ou talvez não, ou talvez você está vendo, idealizando essa pessoa de uma maneira que ela não é. E vice-versa. Essa pessoa também é a mesma coisa em relação a você. Então a torre ela vem para desconstruir essas idealizações que nós fazemos a respeito do outro. Então, por exemplo, eu estou esperando que aquela pessoa eu crio uma expectativa em relação àquela pessoa, mas essa expectativa que você cria em relação ao outro é uma idealização sua. 9 de ouros é uma idealização sua. Não, a pessoa não tem culpa disso. Mas aqui o que acontece? Vocês idealizam algo em relação à pessoa e vocês ficam cobrando que a pessoa corresponda à idealização. 9 de ouros, 10 de ouros. Entendeu? E 4 de ouros, olha aqui. Então, vocês ficam ali apegados à situação. E aí você fica idealizando, tá? Então, por exemplo, você pode ter vivido aqui um relacionamento com essa pessoa onde não havia aqui como ter um compromisso, por vários motivos. De repente é uma pessoa que não quer, né? Um compromisso, olha só. 3 de copas. Aqui eu sinto muito que para a maioria de vocês, ó, torre com 3 de copas. Para a maioria de vocês aqui, energia oculta, o que que é? A maioria de vocês idealizaram aqui uma estrutura, um casamento, sei lá, uma coisa mais comprometida com essa pessoa, sendo que essa pessoa a forma dela estar na vida nesse momento é somente para, ela não quer compromisso, ela quer celebração. Para a maioria de vocês foi isso.
idealizações sobre alguém que não pode te oferecer algo que vocês talvez estão buscando, mas vocês estão idealizando nessa pessoa, mas essa pessoa não tem isso para oferecer para vocês. Uau, já começamos quente aqui, né? Mas a gente ainda vai esquentar mais aqui ainda o caldeirão, tá? Então vamos aprofundar mais aqui, deixa eu respirar. Meus amores, eu sei que vocês escolheram o cristal azul, né? A intuição levou vocês aqui para essa segunda opção, mas eu convido vocês também a assistirem a primeira opção, porque lá tem uma aula, literalmente uma aula, para aqueles que querem se aprofundar mais e entender melhor sobre a dinâmica, tá? Do ansioso e do evitativo, tá? Então, deixei lá uma aula para vocês entenderem mais, porque aqui nós temos também uma dinâmica de ansioso e evitativo, montanha-russa, só que aqui nós temos uma virada na situação, tá? E a virada aqui é da energia, porque nós temos a torre com a carta da morte. Finalização de ciclo aqui entre vocês, com a carta do mundo. Isso aqui é finalização de ciclo. Algo ruiu entre vocês, porque esse ciclo precisava ser finalizado. Ok? Então, vamos entender aqui. A grande virada aqui na energia, porque 9 de ouros com 10 de ouros. Então, a estrutura da relação seriam 10 de ouros, certo? Mas vem com a carta da morte, porque assim, 10 de ouros fala de realização, de estrutura, de família feliz, né? Mas ela veio com a carta da morte. Essa pessoa individualmente, vamos começar com a energia dessa pessoa para você entender. Então, individualmente, essa pessoa tem energia da carta do sol, principalmente em relação a vocês. Então, essa pessoa se sente, sim, atraída em relação a vocês, tem desejo, tem paixão, se sente atraído, magnetizado, né? Sente essa conexão profunda em relação a vocês. Então, mas mostra também que essa pessoa quer deixar bem claro aqui, né? Porque o sol fala de clareza, fala de verdade. Fala só que 9 de ouros fala de autonomia, de autossuficiência, de alguém que às vezes tem prazer em estar sozinho. Então, assim, ao mesmo tempo que essa pessoa gosta de estar com vocês, tem prazer em estar com vocês, em celebrar, em comemorar, em se divertir, mas essa pessoa também prefere estar só. Então, aqui nós provavelmente temos uma pessoa que não quer compromisso. Não quer compromisso nesse momento. Quer estar com vocês? Quer estar com vocês. Lembra que eu falei aqui que o que tem que cair por terra aqui é a ilusão que vocês têm a respeito dessa pessoa, do que ela pode te oferecer. Quando a gente inicia uma relação com alguém, é muito importante que você tenha essa clareza. Gina, mas a pessoa não deixou claro para mim. Será que a pessoa não deixou? Ou será que nós não quisemos, ou será que foi nós mesmos assim que não quisemos enxergar as coisas como elas realmente são? Porque tá, tem pessoas ocultas, não estou dizendo que não tem pessoas assim, ocultas que agem de forma oculta e não deixam claras as intenções. Mas tem pessoas que não, tem pessoas que deixam muito claras as intenções, mas só que nós, às vezes, criamos ilusões, porque a gente pega aquele nosso ideal, aquela nossa idealização, aquela expectativa que a gente cria em relação à pessoa e a gente quer que a pessoa corresponda a isso. Percebem? Eu sei que quando eu falo isso parece ser uma forma cruel, né, de falar, mas não é, gente, é pra gente ver a realidade. A gente faz isso o tempo todo. A gente é ser humano. Nós fazemos isso, nós criamos uma idealização do outro, nós fazemos uma projeção dessa idealização no outro, nós criamos uma expectativa em relação ao outro, e quando o outro não corresponde a essa expectativa, a gente ainda fica com raiva. Tá? Então, essa pessoa tem uma identidade muito forte e uma identidade assim muito voltada para essa questão do gostar de estar sozinho, apesar de querer também estar acompanhado, né? Mas é que é claramente aquela pessoa que quer companhia para viver bons momentos, para estar se relacionando de forma. Essa pessoa gosta de liberdade. Pronto, falei, é isso. Essa pessoa gosta de liberdade, não gosta de estar preso, provavelmente não quer um compromisso. O sol com 9 de ouros é isso. Tá? E a pessoa tem muito bem construído isso dentro dela mesma, assim. Nesse momento não é uma pessoa que está propensa energeticamente a estar numa relação comprometida. A pessoa está confortável da forma que ela está vivendo nesse momento. 9 de ouros fala disso. Agora, essa pessoa gosta de você, gosta da conexão de vocês? Sim, né? Isso aqui é inegável. A pessoa pode gostar da conexão,
pode, mas ela também valoriza muito a própria liberdade. E não sente essa necessidade, essa urgência de oficializar, de compromisso, entende? Então, precisa a gente entender mais profundamente como cada um está funcionando nesse momento. Ah, mas essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, não sei o quê. Eu vejo muito nos comentários aí, vocês, né, aí atirando pedra no outro. Eu não estou dizendo que não tem pessoas que são difíceis, digamos assim, né? Mas cabe sempre a você, consulente, fazer a escolha, você que está me ouvindo, cabe a você tomar a decisão de querer estar na relação com essa pessoa ou não. Então, se você julga que essa pessoa não é uma pessoa clara, se você julga que essa pessoa nunca demonstra realmente o que ela quer, que ela dá uma energia dúbia, é uma energia que a pessoa parece que só vem para sua vida para curtir, para viver o momento, se você sente que tá, ou se você está se sentindo usado de alguma forma, usada de alguma forma, se você se sente aqui confuso, se você não consegue perceber, se você não consegue entender essa pessoa, então cabe a você se afastar dessa energia. E não ficar esperando que o outro traga essa clareza para você. Quem tem que ter clareza do que você quer é você. Não adianta ficar fazendo projeções que o outro, quem sabe, um dia vai vir de forma diferente, vai agir de forma diferente, vai se transformar. Pode ser, mas pode não ser. E pode ser que você fique esperando 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos da sua vida esperando alguém oferecer algo que você projetou nela, mas de repente ela nunca teve a intenção ou nunca terá a intenção de estar com você dentro desse molde, nesse formato que você idealizou. Entendem? Então aqui também existe um apego, mas por parte dessa pessoa em relação a vocês, mas é um apego assim onde a pessoa tem necessidade de espaço, de autonomia e de liberdade. Então, na verdade, é que o apego dessa pessoa em relação a vocês é um apego. Tô procurando nomes aqui, tá, gente? Assim, é um apego possível. Ou seja, um apego onde eu tenho paixão, eu tenho atração pela essa pessoa, mas não necessariamente tenho a intenção de ter um compromisso. É um apego seguro, digamos assim. Eu diria que essa pessoa tem uma estrutura de apego seguro. Aqui ela não está evitando vocês para não lidar com as emoções, ou não tá nem está no apego ansioso, nem evitativo, está no apego seguro. Que é aquela pessoa que sabe o que quer. Eu quero a minha liberdade. Eu sou livre, eu sou independente, eu tenho minha autonomia, minha independência. Eu não quero estar num compromisso, mas eu gosto de estar com essa pessoa. Só que dentro desses moldes que talvez não seja o ideal para vocês. Tá? Aí eu vejo aqui uma pessoa que tem uma autoestima, um amor próprio, né? Pode ser uma pessoa que tem uma autoestima muito elevada. O Sol fala de alguém que tem uma boa autoestima, alguém que gosta de viver bons momentos, alguém que é alegre, que gosta de chamar a atenção, que gosta, aquela pessoa muito sociável, muito extrovertido, mas é a forma da pessoa estar. Deve ser o arquétipo, a pessoa deve viver o arquétipo daquela pessoa que gosta de viver os prazeres da vida, né? O hedonista. E não está aqui para um casamento, para um compromisso. E aí você precisa ter consciência disso. Saber exatamente o que cada um pode oferecer, né? Não criar ilusões. Perceber o que a pessoa tem para te oferecer e se você está disposta a continuar aqui recebendo isso ou se você não quer mais. A decisão sempre é sua. A morte fala do fim, o fim de um ciclo. Isso nunca é fácil, porque a morte fala de uma transmutação, de uma transformação inevitável. Então, por mais que haja apego, né, da sua parte em relação a essa pessoa, mas aqui fatalmente já vai haver uma mudança e uma transformação, justamente por conta dessa ruptura de paradigmas e de crenças. Ruptura de paradigmas e de crenças, que são os conceitos que nós criamos. Então, como você percebe, aqui até mesmo por questões de preferência. Então, o que você busca? Você busca estrutura, você busca estabilidade, você busca família, você busca uma construção duradoura, uma relação duradoura com alguém. Então, eu aqui claramente eu diria para vocês não projetarem isso nessa pessoa, porque essa pessoa não tem isso para te oferecer.
Entendem? E essa relação está passando por essa finalização, por essa transformação profunda, justamente por isso. Ah, mas será que a pessoa não vai passar por uma transformação? Então, todos nós temos o nosso livre-arbítrio, então o desenrolar é muito subjetivo, ou seja, há muitas possibilidades. Mas aqui eu diria que a transformação mais brutal que vai acontecer aqui é em você mesmo. É exatamente você tendo a clareza de tudo isso, assim, você falando, poxa vida, nossa, então eu passei esse tempo todo aqui esperando essa pessoa, gente, né? Mas na verdade é uma idealização que eu estou fazendo em relação a ela, né? Tentando aqui com essa pessoa, fazer essa pessoa corresponder ao meu ideal, ao meu sonho, aquilo que eu estou buscando, mas essa pessoa não corresponde, porque ela tem o livre-arbítrio dela, o direito de viver e de estar na vida conforme ela quiser. E aí eu repito, vocês é que têm a tomar a decisão de querer estar ou não nessa relação. Há uma redefinição aqui, há uma finalização de ciclo, sim, há um fechamento de ciclo, sim, entre vocês, mas aí eu pergunto para você, como que você vai pegar essa energia e mover ela na sua vida? Vai continuar fazendo projeções, vai continuar no jogo, né, aqui de aproxima, afasta, de montanha-russa, vai continuar no jogo de se deixar levar por essa pessoa, porque sim, essa pessoa tem interesse de estar com vocês e ela vai usar digamos assim, vai usar da sua persuasão, da sua sedução, se essa pessoa fala bem, se ela vai tentar te convencer a estar com você, ela vai tentar te convencer a estar com ela novamente, mas para viver o momento, não é para um compromisso. Eles estão falando para eu repetir muito isso aqui. Então, você tem que finalizar o ciclo das expectativas inconscientes que você acarreta sobre essa pessoa e que ela fatalmente não vai te oferecer. Tá? Porque não é só a sua idealização, não é só essa projeção que você faz, não é só essa expectativa que você cria em relação a essa pessoa que vai fazer essa pessoa oferecer algo para vocês. Tá bom? Você precisa internalizar isso, compreender. O mundo fala de nós compreendermos, de nós fecharmos um ciclo, de nós entendermos algo finalmente, né? E a partir desse entendimento, dessa compreensão, eu mudar a minha percepção da situação. Então você não precisa ter medo. Você tem que se ver agora como uma pessoa que viveu vários ciclos aqui nessa relação com essa pessoa, passou por muitos ciclos, passou por muitas situações, com essa e com outras situações na sua vida, onde isso trouxe amadurecimento, entendimento, onde você pode expandir a sua consciência e agora você pode fechar esse ciclo. Por mais que você tenha medo de perder essa pessoa. Mas você não pode ter medo. Principalmente, eu não posso ter medo de perder algo que eu nunca tive. Você precisa também entender, o mundo fala muito da gente se ver como completo. Eu sou completa sozinha, a minha completude, o meu bem-estar, a minha realização. Eu preciso entender isso e não contar com o outro para essa completude. Eu preciso me sentir segura emocionalmente, não projetar essa segurança no outro. Eu preciso me sentir inteira sozinha. Esse é o caminho do autoconhecimento, é levar você para se sentir uma pessoa completa, uma pessoa realizada, uma pessoa segura emocionalmente, onde você não tenha medo de nada. Se precisar fechar ciclo com essa pessoa, você fecha. Ah, mas eu amo essa pessoa. Mas você vai fechar mesmo assim, porque você sabe que o amor independe de qualquer coisa. O amor, ele tem que se tornar incondicional. Amor incondicional, gente, não é você estar lá na relação em sacrifício, vivendo uma relação onde você vive à mercê do outro. Isso não é amor incondicional, isso é sacrifício, é diferente. O amor incondicional é você permitir que o outro siga o seu próprio caminho, a sua própria jornada, faça suas próprias escolhas. A forma que a pessoa escolhe viver a sua vida, com quem a pessoa deve escolher, tem que ser respeitada. Eu amo essa pessoa incondicionalmente e também vou seguir a minha vida, respeitando as escolhas dessa pessoa. Eu não vou querer que essa pessoa se transforme em algo para poder encaixar aqui comigo e vice-versa.
Então, assim, quando você consegue ressignificar o amor que você tem pela essa pessoa, você vai seguir a sua jornada e deixar a pessoa seguir. Sabendo que, se você seguir com essa pessoa, você não vai ser uma pessoa feliz e realizada, porque essa pessoa não oferece aquilo que você deseja. Essa pessoa não tem para oferecer. Não é por mal. É porque a pessoa não tem, ela está numa outra energia, numa outra frequência, numa outra vibração, vivendo uma outra jornada de vida, um arquétipo completamente diferente do seu. Um arquétipo onde que a pessoa quer liberdade, quer autonomia, quer independência. E aqui você tem um arquétipo de uma pessoa que quer uma estrutura, quer uma estabilidade, quer uma família, quer um compromisso, quer uma pessoa presente no dia a dia, que é completamente diferente. Tá? Então saia dessa energia do controle, porque mesmo que você faça muitas projeções, muitas idealizações, que você crie muitas ilusões a respeito dessa pessoa, mas essa pessoa não vai corresponder a tudo isso que você está imaginando e idealizando. Aprender a soltar, aprender a se libertar, aprender a deixar ir, aprender a perder, por que não? Porque nós não estamos na vida aqui só para ganhar, então se eu estou na relação, eu estou obstinada, porque eu não quero perder a pessoa, então não existe. Eu tenho que lidar com a perda, eu tenho que lidar com os meus medos, com as minhas inseguranças, eu tenho que lidar com a minha, com essa ideia que eu tenho de ficar criando ilusões em relação ao outro, eu tenho que processar isso dentro de mim, tá? Então, se você está vivendo essa relação, se você está nessa energia, se você está com dificuldade em desapegar, então eu estou com a minha agenda aberta, tá? Para atendimentos, onde você pode analisar mais profundamente a sua energia, né? A energia do seu ser de luz, onde você vai poder falar, expressar melhor a dinâmica da relação de vocês. E eu vou poder pontuar aqui, né? Onde que você pode se fortalecer para que você possa sair, né? Dessa dinâmica de forma onde você consiga desapegar e onde você consiga evoluir, expandir e aprender com tudo isso. Tá bom? Meu WhatsApp está na descrição do vídeo para quem precisa de suporte, de ajuda, de orientação. Então, aqui continuando. Então, essa pessoa tem. É que nós temos a dinâmica. Essa pessoa está bem consigo próprio, está confortável com a sua autonomia, com a sua independência. E aqui nós temos a outra pessoa do outro lado que não está se sentindo inteira sozinha. Está com medo. Mas aqui o medo, eu sinto que vocês têm um grande potencial para encontrar essa completude, a vocês conquistarem essa completude aqui sozinhas. Mas vocês estão com medo, porque vocês ainda estão na energia da codependência, de achar que precisa do outro para isso. São crenças que nós carregamos. E isso precisa morrer, né? Crenças limitantes. Você não precisa do outro, tá? Nós não precisamos. Nós podemos querer, né? Desejar estar com o outro. Mas nós não devemos precisar, porque a partir do momento que você está numa relação onde você precisa do outro, você vai entrar num relacionamento de codependência, de dependente emocional, tá? Então você tem que evitar essa energia. Então aqui nós temos de deixar morrer essa ideia de estar sofrendo aqui por causa do outro, né? Então eu estou aqui sofrendo em angústia porque essa pessoa não me corresponde naquilo que eu idealizei. Então isso tem que morrer, gente. Aqui tem que ter uma escolha consciente, com clareza, você vendo as coisas como elas realmente são e não a partir dessa idealização. Você vai ficar bem, você vai ficar segura aqui, independente do que aconteça nessa situação. Tá? O medo aqui de encerrar o ciclo faz você continuar apegado, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Encerra o ciclo. Então, os três fatos aqui é que essa relação está num ponto de transformação definitiva. Não dá mais para continuar como está. Ruiu, rompeu, caiu por terra. Então, essa dinâmica aqui entre você e essa pessoa morreu. É muito provável que vocês não consigam mais estar juntos aí. Se ainda está na mesma energia, nessa mesma dinâmica, vocês não vão mais conseguir se encontrar e estar juntos. Tá? Agora, se houver uma mudança aqui na energia, ou seja, qual é a mudança? Pode acontecer dessa pessoa vir oferecer algo para você? Sim, nós podemos acreditar em tudo. Milagres acontecem, né?
Tá, gente? Tudo é possível, mas aqui eu diria que é bem. Aqui digamos assim, que o percentual é mínimo de chances dessa pessoa mudar esse posicionamento dela no momento, tá bom? Mas pode acontecer sim. Qual seria o outro posicionamento que pode mudar aqui? Você aceitar as coisas como são. Aceitar, ou seja, aceitar essa pessoa como é. Aí você pode estar com ela. Mas só que isso está causando dor, sofrimento e angústia, você não consegue, então é melhor repensar, né? Então a primeira coisa é essa, tá? A segunda é. Então, a cada vez mais essa pessoa parece para você mais centrado em si próprio e menos focado na relação, e menos focado em vocês e menos dependente da relação. Isso é outro ponto muito forte aqui. Então, cada vez mais essa pessoa se mostra mais independente, mais focado em si próprio e menos na relação. E essa tendência aqui, como eu falei, a tendência aqui é aumentar essa autonomia dessa pessoa. Essa pessoa quer liberdade, ela não quer compromisso, tá? A terceira coisa aqui, ela tem poder. Ela não, você consulente, tem o poder de fechar esse ciclo ou redefinir esse ciclo, como eu acabei de falar. Mas precisa soltar o apego ao resultado, tá? Então vocês têm uma necessidade aqui muito de controlar os resultados, de ter controle dos acontecimentos. Vocês vão precisar se entregar um pouco aqui para o universo, para a espiritualidade, seguir com a vida de vocês, soltar isso, deixar ir, desapegar, para que você possa sair desse ciclo aqui que você criou em relação a essa pessoa, tá? Um ciclo de expectativa, onde você criou expectativas, onde você coloca aqui, né, projeta algumas coisas que só estão na sua cabeça. Na realidade mesmo, não tá? Desculpa ser sincera, mas é isso. Vamos ver então a mensagem final para vocês aqui. Tá? Então, os 3 fatos aqui é simples. Essa pessoa não quer compromisso nesse momento. Quer estar com vocês, mas não de forma comprometida, tá? O segundo fato é que esse ciclo entre vocês finalizou. Então, por mais que vocês tenham a oportunidade de ainda querer continuar com essa pessoa nesse formato, mas me parece aqui que vocês não vão conseguir, porque esse ciclo finalizou, esgotou essa energia entre vocês. E agora você está numa jornada, num caminho que o Jung chamava de individuação, que vocês aqui, consulentes, estão numa jornada de encontrar aqui, a partir desse entendimento, vocês encontrando a própria essência, quem vocês são em essência, entendendo que não precisa ter medo da perda, não precisa ter medo de ficar sozinha, não precisa ter medo de achar que você não vai ser feliz e realizada, porque você pode realizar todas as coisas. O mundo está aí para garantir isso para você. Não é essa pessoa que vai garantir isso para você, é você mesma, tá? Vamos ver aqui, saltou uma carta longe, voou, vamos ver qual é? Não acredito. Gente, eu embaralhei, a coisa saiu, saltou longe, é a mesma carta da primeira opção, tá? Então, essa carta fala muito daqui de uma energia de força. Por isso que eu falei para vocês ouvirem também a primeira opção. Tem muita coisa lá que vai ser muito importante para vocês entenderem aqui a dinâmica, como acontece, tá? Essa carta fala de você, ó, não ter medo. Teve aquela visão a longo alcance, né? O tigre é um arquétipo de força, de coragem e de determinação. É o que vocês precisam para continuar a jornada de vocês, tá bom? Então, aqui está sendo pedido para você resistência, força, coragem. A jornada é longa, mas você consegue, né? Você consegue. É hora de dar vida ao seu sonho. Foi o que eu falei aqui. Você deve pensar a longo prazo e não prestar atenção às flutuações, né, do momento, daquilo que está acontecendo no momento. E muito menos nas expectativas que você está criando para o momento. Viva a experiência pensando a longo prazo. Alegria e decepção se misturam com oportunidades. Então, não há necessidade de temer, não há necessidade de ter medo de nada. Sejam fortes, sejam corajosos e sigam a sua jornada. Como esse tigre está aqui indo em direção ao seu destino, olha só, voando. Tá voando. Tá? Vocês vão chegar muito longe. Aqui foi só uma experiência que vocês viveram que trouxe aprendizado, muitos aprendizados, muitas lições e muito autoconhecimento para si, né? Vocês se conheceram muito a partir dessa dinâmica. Então,
Entendam isso como progresso, como evolução, como aprendizado, como lições, como grandes lições de alma que você vai levar para uma vida inteira, tá bom? É isso que eu tenho então para o grupo 2. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário, se inscreva no canal, ativa o sininho para novas notificações, para que a gente possa se encontrar nos próximos vídeos. Para todos, eu deixo meu WhatsApp na descrição para informações sobre consultas e atendimentos. No mais, um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Gratidão.